Gravando. Foi iniciado agora. Então, vamos lá. Então, agora pode voltar do início e repetir. Deixa eu fechar esse aqui, cara. Esse aqui não fica na gravação. 7 do Vamos lá. 9. O que que acontece, né? Eu vou tentar passar aqui o fluxo do processo. Como é que funciona no TASI, né? Então, a gente praticamente coloca a regra da forma inicial, colocamos uma regra, que é chamado lá de parâmetro de contabilidade. A gente coloca a regra e tudo começa, no meu modo de ver, na entrada da nota. A gente faz o plano de conta, faz as coisas que tem de contabilidade, mas a contabilidade, se ela começa a andar quando a gente começa a gerar o lote, entendeu? Sim. Então a gente coloca a regra inicial e a partir que gera o lote é quando a gente começa a ter informação em si contábil para a gente poder jogar na contabilidade. Então, ele é dividido. Ele é dividido. Então tem um lote, ó, consumo de materiais e medicamentos. Isso aqui são coisas do que foram consumidas no estoque, tá? Ah, contas a pagar. São as coisas que foram pagas pelo financeiro, que receberam pelo financeiro. Isso aqui, tarifa, transferência que o financeiro fez. Nota fiscal de entrada, são notas fiscais que vocês deram entrada, que receberam nota fiscal. Nota fiscal de saída, são notas emitidas, tá? Uhum. Por vocês. Patrimônio, é a depreciação que vem do patrimônio, esse aqui vai sair, tá? O receita vai sair. O Jonas quer pela nota mesmo, tá? Repasse a terceiro são os médicos que foram atendidos e tesouraria. Então, você vê que eu tenho dividido. Então, É. cada um tem uma determinada função. Então, consumo de materiais e medicamentos. O que que acontece? Então, aqui tem exatamente o que foi consumido lá no estoque. E da onde vem? Vem lá da administração de estoque. Então, cada um vou passar a função que vem só para você ter Eu vou ciência. gerar esse Esse lote. lote. Isso aí. Então, seu trabalho seria, no caso, né, a gente colocar a regra inicial. Depois que a gente coloca essa regra inicial, o que que acontece? A gente vai, depois só gera o lote, entendeu? É basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai colocar, tá vendo? Então, tudo que isso aqui foi consumido no estoque, na hora do lote, ele vem para cá, tá? Ele consolida, tem as coisas, né? Se for mesmo no mesmo material, enfim. Mas aqui é o primeiro reflexo de que tudo que foi consumido no estoque veio para cá no mês 7. Aí aqui eu tenho outra coisa, tem a questão do contas a pagar. Tá vendo? No mês 7 eu tive um pagamento de algum título, tá vendo? Pagamos Sim. o título e gerei o lote. E assim vai. Contas a receber, contas a receber, tá vendo? Então, contas a receber, mesma coisa. Recebemos um valor, o que que aconteceu? Vem para cá. E assim todos os lotes fazem parte desse Não, peraí, cenário mas de. quando só contas a pagar ou contas a receber, por exemplo, aí Uhum. já o lance já vai automático para o lote contábil? Ou eu Não, tenho que clicar em tem alguma que coisa? gerar, tem que gerar. Eu só estou tentando passar a essência primeiro, tá? Então, isso aqui, ó, da nota fiscal. Aí, vamos para o segundo ponto, né? Como que você faz isso, né? Como que é o seu cenário? Deixa eu duplicar aqui e tirar para cá. Como, para não te confundir, qual o seu cenário será para você trabalhar, tá? Então, chegou na IAN, abriu o sistema, módulo contábil, a geração do lote contábil, tá? O 8 não fechou ainda não. Vamos pegar aqui um contas a pagar. Contas a pagar, beleza. Então, o que que acontece para a Nayana fazer um contas a pagar, tá? É, é um botão direito e primeiro você cria lote, tá? Quando você, botão direito, cria lote. Quando você criar o lote, vai acontecer o quê? Dizendo aqui, ele vai trazer na data, no primeiro dia do mês que você está. Então, ele vai sempre vir dia primeiro e o mês que você está. Se é agosto, é agosto. A gente tem que alterar essas datas, né? Tem que alterar essas datas para a gente poder
Sim, colocar a data que eu quero gerar o lote. Exatamente. Aí dia 21, tá vendo? Vamos botar dia 21. Aí, depois de ter alterado a data, cliquei aqui, cliquei em ver, ou botão direito, alterar a data do lote, botão direito, gerar lote. Tá? Esse é só um teste aqui, tá vendo? Bem certinho. Então, o que que aconteceu aqui, né? Ele me trouxe 676.487. Eu dou dois cliques e vejo. O que que aconteceu aqui dentro desse lote, né? O que que houve dentro desse lote, né? Ele mostrou, né? Ah, teve pagamento disso, disso, disso. Teve pagamento de um monte de coisa. Eu não sei se você lembra, dia 21 era o dia que eu estava aí dando Aham, treinamento. Entendeu? Então, nessa data, a gente pagou coisa pra caramba. Então, tudo que a gente pagou e tem título, tá, Nayana? Então, contas a pagar. Tudo que a gente pagou lá e tem título, ele vai vir para o lote de contas a pagar. Então, pegou um título, deu baixa, ele vem para cá. Quando a gente gerar um lote, ele vem para cá. E óbvio, né? Isso aqui tem que ter que consertar. Até anotar aqui para consertar isso, cara. Então, ele vem para cá, essa informação. Ah, Rafael, como que ele vem para cá? Depois eu mostro, a gente colocou regra e a regra veio para cá. Eu quero que só você entenda primeiro como é que ele é feito, tá? Aí, outra, né? Não sei se eu receber, a gente fez, né? Aí vamos contra receber. Mesma coisa, botão direito, criar lote. A gente vem, altera a data do lote, né? Bota dia 21. Depois botão direito, gera lote. Tá ok. vendo? Aí aqui já deu diferença. Tem alguma coisa que está sem regra, mas não vamos se preocupar com isso ainda não, tá? Então, o que que aconteceu aqui? A gente recebeu 57 mil, né? Então, isso saiu da GEAP e veio para o Bradesco. Isso aqui é os convênios que estão sendo. Mas faz parte. Depois eu mostro a regra. Então, mesma coisa. Gerei o lote de contas a receber. Aí vamos para o outro agora, o controle bancário. Controle bancário. Botão direito, criar lote. Né? Ele traz para a data. Clique em ver. Eu gosto de clicar em ver, né? Ou botão direito, alterar. Dia 21, salvo. Depois, botão direito, gerar lote. Você está faltando. Faltando a conta contábil no cadastro. Uhum, tá vendo? Aí que tá vendo? Isso aqui eu preciso de regras, né? Banco Bradesco S.A. Deixa eu colocar a regra aqui, ó. Funções, cadastro de nome. Opa, opa. Ser, tá? Bom, e Bradesco. Tá. Não tem a conta de aplicação. Alguém usou a conta de aplicação para ficar separado, né? Tá, vamos lá. Aplicação Bradesco. Tá? Então, vamos dar um botão direito, gerar o histórico que tá faltando. São história. Uhum. Questão de histórico agora. Hum, Cadastro de transação financeira. Tem alguma coisa que foi utilizada aqui que a gente não. Não vi a regra que foi. Pouco para Deus. Deixa eu ver. Aí, bebê, né? Vou colocar tudo aqui para o histórico 282. Já tem. Esse já tem. Esse já tem. Tudo isso daí já está gravado lá na. Já. Já tá.
Já está Né? cadastrado? É, entendeu? Gostei, né? Vocês se dão bem, né? A parte contábil só começa quando a gente gera o lote. Eu vou em geração de lote contábil, clico com o botão direito, eu escolho ali o que eu quero gerar o lote, né? Departamento Uhum. que eu quero gerar o lote. E Assim, sempre. vai ser praticamente tudo, tá, né? Aham. Vai ser praticamente todos aqueles lotes ali, todo mês Mas você vai é chegar. um por vez. Eu vou em cada É um, isso, botão perfeito. direito, criar lote, o botão direito alterar a data do lote, que aí eu escolho a Uhum. data que eu quero gerar. Ou clicar em ver, tanto faz, tá? E botão direito gerar lote, ok. Isso, a princípio, não deu errado. Esse é o início do meu trabalho. Isso. Tá, Zi? Então, trabalhar assim, eu tô falando com a parte mais prática, tá? Tá vendo? Então aqui não se preocupa com a diferença da nossa. A gente vai ver mais para frente, mas tá vendo que eu já consertei a regra, ele já trouxe tudo para cá, tá vendo? Uma outra coisa que eu quero passar para você que pode ser que aconteça, tá? Isso aqui ele precisa ser gerado diário, tá? Assim, um por um. Para alguns lotes aqui, se eu não gerar ele assim de forma diária, quando eu gerar ele numa determinada data, ele vai trazer tudo que está para trás, tá? Então, se aqui Aí pode duplicar. não pode duplicar, mas ele vai ficar em data errada na hora que você O, for contabilizar. o lote tem que gerar todos os dias. Eu não posso pegar um dia específico do mês, o último dia do Hum, mês, e gerar o lote do mês inteiro. Não, não. Porque aí, se, a princípio, tá? Né, contabilmente falando, é, dá para fazer? Dá, tá? Mas aí eu acredito que você perde muita informação, ainda mais no começo do mês, na virada do projeto. Por quê? Você imagina, a Camila foi lá e pagou um valor. Só que aí deu problema, um monte de coisa. Imagina você fazendo isso só no outro mês. Até ela lembrar o que aconteceu, já era. E o extrato, no caso, a consideração dela vai ser mensal, diária, né? Então, não faz sentido para alguns lotes, todos, não todos, tá, né? Não faz sentido você gerar mensal, porque a informação perdida é muito grande, entendeu? Muito grande mesmo. Para mim, não vale a pena. Se você falar, não, Rafael, eu quero mensal, aí é outra história. Mas eu não sugiro fazer mensal, ainda mais no começo de projeto, tá? Aí você vê, ó, vai acontecer muito isso aqui, ó. Você imagina, né? No começo, por mais que a gente coloque regra, vai acontecer, ó. Deu diferença. Tá vendo? Então a gente tem que parar para ver a diferença. E quando você faz isso de uma forma mensal, tem que saber o dia que deu problema para poder. Enfim, é melhor não, né? Nesse primeiro momento é melhor não. Então é melhor ir todos os dias você gerando lote, pelo menos do banco, entendeu? Ó, porque isso aqui vai fazer você fechar o banco. Contas a pagar, contas a receber e controle bancário. Esses três aqui faz você fechar o banco, entendeu? Igual o extrato do banco que tem. Então você vai precisar desses três aqui. Aí você imagina toda a informação num dia só do mês. É ruim, é ruim. Vamos lá. Entendeu, né? Entendeu? Você pode falar aí, cara. Sacana, é ruim. Hã? É, tá. Todo dia eu Picotou. Picotou sua fala. eu entendi. Todo dia eu preciso fazer isso, porque senão é arriscado perder informações. É, pô, enfim, é diário mesmo. Você tá com o extrato na mão, aí, imagina, seu extrato do dia 21, né? Você vai chegar lá na frente, vai fazer um razão contábil. Quando você pegar o razão contábil, aí, pô, você vai conseguir bater exatamente os valores que entraram. Agora, se você chegar e deixar no mês, aí pegar, imagina, pegando o extrato de um mês inteiro, batendo dia a dia, um por um, aí deu problema, um exemplo, né? Deu problema nesse dia aqui, que você não viu, né? Vamos dizer, gerei, deu problema nesse dia aqui, tá errado. Aí tem que desfazer isso aqui, olha, dá muito trabalho, tá? Dá muito trabalho mesmo, de verdade, quando você acumula as coisas, quando tá dia a dia bem mais suave. Mas vamos lá. Dayana, para gerar o lote, tá tranquilo, tá difícil?
caiu. Se tu tá falando, não tô te ouvindo. Tô te Viu? ouvindo. Não tô te ouvindo aí. Tá meio ruim a sua voz. Deve ser a internet. Falei que tá tranquilo. Ouviu agora? Agora eu ouvi. Mas beleza. Então, primeira coisa que você pensa, né? A geração do lote contábil é onde você começa a trabalhar o dia a dia, tá? Tem os cadastros? Tem os cadastros, tá? Tem os cadastros primeiro para poder fazer, para poder gerar, né? As informações, as coisas que a gente quer. Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui, fechar aqui, fechar aqui. Entendeu? Que está em função, vai ser em função de lotes, tá? Deixa eu tirar isso daqui também. Em função de lote. Aí, vamos lá. Aí fechar, né? Então, vamos imaginar que eu tenho geração de lote, tá? Deixa aqui para me voltar aqui. Vamos dizer que eu tenho consumo de materiais e medicamentos junto com o módulo de nota fiscal de entrada e automaticamente saída. Aí, o que acontece para a gente poder cadastrar para poder aparecer aqui no lote? Aqui você já pegou pronto, né? Então, eu tenho a função chamada parâmetros de contabilidade. Tá? Parâmetros de contabilidade. O que acontece no parâmetro da contabilidade? Tá? Esse aqui no parâmetro da contabilidade e na primeira função, parâmetro do conta contábil. Eu vou colocar o tracinho aqui para aparecer para todas as empresas. Aqui, Nayana, é exatamente o nosso problema que a gente está vivendo hoje aí com vocês, do cadastro material, tá? Então, o que acontece para o cadastro material? Tá vendo aqui? Medicamentos? Vou dar um V, tá? Mas seria um adicionar lá. Aí ele está dizendo o seguinte, ó, tá vendo? Grupo de material 1, eu quero que caia na conta X de estoque e X de despesa passagem direta. Então, entendo que isso aqui é uma condição. Vamos lá, cadastro de material. Vai entender agora o serviço que eu estou pedindo, tá? Vamos lá. Cadastro de material. Eu estou dizendo esse medicamento, não é isso? Então, quando eu chego aqui, eu estou dizendo, ó, o grupo medicamentos, eu quero que o grupo, se eu lançar um medicamento, eu quero que caia na conta de estoque, essa aqui, estoque de medicamentos, e eu quero que caia quando for direto, eu quero que caia na conta essa aqui de medicamentos. Deixa eu abrir um bloco de notas aqui para você ver. Então, como que funciona? Contabilmente falando, tá? Aí vamos lá, nota fiscal. Quando eu dou entrada numa nota fiscal, ele vai fazer exatamente isso. Olha, aqui, né? Se essa nota for para o estoque, se essa nota for por algum tipo de estoque, ele vai pegar essa conta aqui, ó. 100,66, tá? E vai pegar uma outra conta que está lá no pessoa. Tu chegou, pegou pessoa jurídica, conta contábil, né? Nem sei. Aham. Sim. Jurídica, conta contábil. Pegou um aqui. Começar a fazer sentido o que você está fazendo. Conta contábil. Então, o que o sistema vai fazer quando você está criando a regra? Ele vai pegar essa 1066 aqui do parâmetros contábil e vai pegar essa conta aqui, 218 do conta contábil, pessoa jurídica melhor, né? Pessoa jurídica. Entendeu? Então, como que ele vai fazer esse primeiro lançamento? Como que seria esse lançamento quando a gente gerasse lá um lote de nota fiscal? Quando for para o estoque, ele vai fazer o seguinte: pegar essa conta aqui e essa daqui e fazer aquele lançamento quando a gente gerar. Agora, se essa conta não for para o estoque, tá? Se ela for despesa direta, né? Despesas. Botar barra serviços, né?
Direto barra serviço. O que ele vai fazer? Aqui, no parâmetro da contabilidade, eu disse quando for para o estoque. E quando for despesa, passagem direta, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai pegar essa conta aqui e vai fazer isso, tá? Então, quando... Vou botar assim, direto, tá? Vou botar direto, que fica mais fácil. Direto. O que eu vou te mostrar na nota. Então, como que ele vai fazer esse lançamento quando ele for direto? Ele vai pegar uma conta de despesa e vai pegar a mesma conta do fornecedor. Então, esse cadastro aqui, que eu falo, é o mais importante contábil, porque ele determina tudo, ele determina estoque, ele determina imobilizado, ele determina tudo, tudo que Isso você... já, mas isso é lá no início, quando está lançando nota fiscal. Oi? Esse lançamento vai ser feito lá no início, no lançamento da nota fiscal. Sim, Eu só vou puxar para a sim, contabilidade e conferir se está correto. sim, mas aqui você bota a regra, entendeu? Você, você faz como é que é o nome? Você faz o pré-cadastro, entendeu? Você faz o cadastro inicial, vou mostrar para você como é que vai funcionar, tá? Então, eu fiz aquele desenho ali, né? Nota fiscal. Vamos lá. Entrei na nota fiscal. Isso aqui tu lembra, né? Ou não mais? Tá, nota fiscal de compra. Aí eu tenho a natureza da compra, né? Vou botar à vista. Vamos escolher uma CNPJ aqui qualquer. Primeiro. Vou salvar. Ok. Então, vou botar manualmente. Então, eu disse que se eu utilizar... Tá ouvindo aí, Ana? Caiu? Estou te ouvindo, prestando Então, atenção. dá uma falhada. Então, ele disse que o grupo material medicamento. E você sabe que quando eu falo de grupo, eu estou incluindo o grupo, né? Quando eu faço a regra para grupo, então tudo que tiver aqui, ele vai pegar. Então, daqui, a regra do grupo é a maior. Essa é maior, essa daqui já é um pouco menor, e essa daqui é menor ainda. E material, a gente não vai fazer regra para o material, tá? Então, eu vou pegar um analgésico aqui. Se tem algum material aqui. Tem, né? Tem esse aqui, 219. 219. Então, eu estou dizendo o seguinte. Aí vão dizer que o pessoal foi lá e lançou a bupivacaína. Nem por que isso, mas... E ele trouxe uma conta aqui, 3004. Então, lembra que eu falei que seria direto? Aqui é a parte mais importante também da nota, tá? Porque quando é direto, eu disse que ele seria esse 3004. Tá vendo aqui, ó? Direto seria o 3004. E quando fosse estoque, seria o 166. Então, se eu dizer aqui que aqui vá para algum estoque, vamos dizer, almoxarifado, a conta aqui muda. Tá vendo? Então, essa regra aqui, ela é diretamente ligada lá à nota fiscal, 366, 3004. Então, toda vez... Ai, não fechei, não. Não. Toda vez que eu disser que ele vai para algum estoque direto, ele vai para 3004. Se eu colocar ele para qualquer um, tá? Ó, farmácia central, aí ele vai. Então, eu fico definido essa regra exatamente a parte do cadastro de materiais, que ele vai ter reflexo lá no nota fiscal. Agora, tu entende o porquê que eu preciso, tá? Por que que eu preciso dos serviços prontos, tá? Então, já estou misturando uma coisa na outra, tá? Por quê? Para os serviços, para o medicamento, tá? Para o medicamento, eu venho aqui na contabilidade e olho e falo o seguinte, ó, empresa, estabelecimento. Quando eu venho aqui, eu digo o seguinte, ó, conta contábil, tá? Então, para medicamentos, eu tenho essa conta aqui, não vamos lá. Aqui, estoque. Aqui, estoque de medicamentos, tá vendo? Eu só tenho uma conta. É.
Eu só tenho uma conta. Então, eu não preciso fazer a regra no subgrupo, porque senão aqui eu tenho 23, tá? Eu tenho 23 subgrupos. Se eu fizesse por subgrupo, eu tenho que fazer 23 regras aqui. Mas não faz muito sentido, porque se eu posso fazer a maior e a maior me atende conforme a conta contábil, Uhum. eu não tenho por que fazer mais regras. Uma só já me atende. Só que no serviço, quando a gente chega no serviço, né, acontece o seguinte. Serviço aqui. Quando eu chego no serviço, aí já é diferente. Porque no serviço, aí eu já tenho aluguel de imóvel, aluguel de máquina, tá vendo aqui? Então, cadastro de materiais, serviços externos, aluguel. Aí aqui tá aluguel de equipamento. Eu vou chegar ainda. Não sei se está aberto aqui ainda. Tá. Aluguel de equipamento. Mas se eu pegar aqui aluguel, está vendo? Ó? Aluguel de imóvel, aluguel de equipamento médico está lá, aluguel de... Na produção eu já até fiz. Já está fechada a produção. Vou te mostrar a produção. Aqui, ó. A produção. Tá vendo? Tá vendo a produção? Equipamentos hospitalares, não hospitalares, imóvel, máquinas, equipamento. Por que que eu fiz isso na produção? Exatamente por conta da sua conta contábil. Isso, né? Por causa dessa conta contábil, porque. Por quê? Porque, tá vendo? Eu tenho contas contábeis diferentes: aluguel de imóvel, máquinas e equipamento, tá vendo? Então, toda vez, toda vez que eu tiver essas contas aqui de forma separada, eu preciso de materiais, pelo menos classe de materiais de forma separada. Tá vendo? Eu tenho aluguel de equipamento. Ele ia atender seu plano de contas? Ah, se eu quisesse alugar imóveis, eu teria aluguel de imóvel? Não, não teria. Então, eu sou obrigado a criar para poder trazer para cá. Ah, se ele quer ver aluguel de sala, entendeu? Então, aqui, no cadastro de materiais, a gente teria que ter. Tá faltando também aluguéis de sala. Por quê? Porque aí, quando usasse a sala lá, né? Usasse lá, aconteceria o quê? Aí eu conseguiria colocar aqui nas regras certinho, aluguel de sala. Entendeu? Então, para que serve esse cadastro de materiais da parte? Exatamente para isso. Eu tenho que respeitar o teu plano de contas. Eu preciso trazer para cá. Enquanto não tiver, assim, as contas, as classes lá, subgrupo ou grupo, que consiga trazer para cá, então isso aqui não está valendo de muita coisa, entendeu? A gente, imagina, ligar de equipamento, eu teria que trazer para um desses daqui, e aí ia dar problema. Entendeu? Então, eu teria que trazer para cá, ó. Pronto, trouxe para cá. Fechou. Esse aqui eu consigo fazer. Esse daqui eu já não consigo. Esse daqui eu não tenho nada de aluguel de imóveis, tá vendo? Para poder trazer a regra para aquela conta contábil. Entendeu, não? Como é que funciona? Tá tonta já, 40. Eu não consigo te ouvir, né? Tô falando que eu já tô começando a ficar tonta com 40 minutos apenas. É, Ouviu? eu vi, agora eu vi. É, vai ficar. Tá. Não, não se preocupa, não. Eu não sou mentiroso, não. Você vai ficar. Tá, mas assim, você tá estudando, essas coisas assim, aí, sem prática é um pouquinho mais complicado ainda. Então, mas É, entenda o seguinte, entenda que a gente precisa criar o cadastro de material o para a sistema era gente para poder, nos ajudar, tá? para gente poder colocar regra para quando a pessoa lançar a nota fiscal, puxar a regra da conta contábil que a gente cadastrou. Então, parâmetros, faça a regrinha aqui para Eu que poder. vou ter que fazer isso daí, cadastrar essas regras Vai. antes de começar o lançamento das Sim, notas. sim, precisa, tá? Então, criou o cadastro de materiais, colocou a regra no parâmetro. Quando a pessoa lançar a nota, vai trazer a conta contábil certa para depois você gerar o lote. E quando você gerar o lote, trazer essa informação. Entendeu? Depois de ouvir, mas beleza. Entendi.
Uhum. Então, com isso aqui, a gente geraria o lote de nota fiscal, entendeu? Então, ele traria, esse tá aqui, ó, tá vendo? Esse aqui foi para o estoque, tá vendo? Mais o fornecedor, que seria a pessoa jurídica. A mesma conta que tá aqui, ó. Tá vendo? Estoque, pessoa jurídica. Então, esse aqui é a parte da nota, é a parte principal, tá? Esse cadastro aqui que eu preciso que faça, né, assim, depressa, correndo, né? Para a gente não ficar tranquilo em relação a quando fizer. Eu tenho, depois desse, né? Nota fiscal tranquilo, entendeu? Como é que funciona? Deixa eu ver, eu vou pular para outra, né? Vou entender quem entendeu, tá? Entendi, Rafa. Você não tá me ouvindo mesmo, não? Eu tô. Não tô. Depois acho que Desculpa. você até, de repente, até a gravação você vai ver que não tá saindo aqui. Eu tô precisando ficar com a cara aqui no computador É. para você me ouvir, que aí fica perto Uhum. da entrada e saída de som. Então, aí vamos lá, tá, Nayana? Agora vamos para o segundo pedaço, tá? O segundo pedaço que seria daqui quando a nota vai para o estoque, tá? Essa nota ela vai para o estoque. Quando ela vai direto, a gente entende que ela já está na despesa e é uma pessoa jurídica que vai ficar aqui de stand-by. Aí eu tenho o segundo cenário, que seria esse lote de consumo de materiais e medicamentos. Então, tem consumo de materiais e medicamentos, tá? Então, o que que acontece aqui no consumo de materiais e medicamentos? Aqui, quando a gente fez isso aqui, ele foi para uma conta de estoque, né? Ele foi para uma função no estoque. Vamos dizer que foi um remédio, né? Que o paciente, vamos dizer, a dipirona, que é o mais fácil mesmo. Peguei essa dipirona e aconteceu o quê? Mandei ela para o estoque. Quando o médico vai lá e prescreve, sendo assim, a Nayana precisa da dipirona para dor de cabeça. Por exemplo. Então, foi e te deu uma dipirona na veia. O que que acontece com essa dipirona? Esse medicamento, né? Ele Vai é acreditar do consumido. estoque, isso. Aí eu tenho que dar baixa no estoque. Então, ele vem para cá. Então, É. ele vem para cá, tá? Ele vem para cá, ele sai daqui, né? Ele sai Hã? ele sai da posição de débito e vem para a posição de crédito, É. tá? Aí o consumo, que ele vai fazer, né? O que ele vai fazer? Aqui ele precisa de uma conta de despesa. Ele vai pegar essa conta aqui. Eu vou te explicar agora como que funciona. É a mesma lá do cadastro. Ele vai fazer isso aqui no lote quando consumir, tá? Ele vai dizer que foi para uma despesa e vai tirar do estoque. Aí vai falar, Rafael, como que ele faz isso? Da mesma forma, tá vendo aqui? Ele, quando entra no estoque, ele faz isso aqui. Quando sai do estoque, ele usa essa conta aqui. Entendeu? Essa conta aqui, É. ela serve tanto para quando é direto lá, quando a nota fiscal for aqui direto, ó, quando ela for direto, ela vai servir aquela conta, e também quando consumir no estoque. Quando ele serve para os dois locais, tá? Quando consumir, ele vai pegar essa conta aqui também. Então, ele vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Ele vai pegar primeiro, né? Nota fiscal de estoque, entrou no estoque, o médico prescreveu ou alguém pediu, ele vai sair do estoque, ele vem, aqui ele entra a débito, aqui ele vem a crédito, e ele vai jogar essa conta aqui que seria de despesa. Então, se a gente entrar no lote de consumo de material e medicamento, no lote de consumo, você vai ver que ele vai trabalhar. Ah, não, dois cliques. Ele vai trabalhar exatamente com as contas lá invertidas, tá? Pega esse aqui porque ele era conta diferente. Tá vendo? Ele pegou o 100,66 e pegou o 3.004, tá vendo? Certo. Então, ele vai fazer exatamente aquilo que eu mostrei aqui. 300, 3.004, né? 30.004, conta 10.066. E isso tudo vai ser cadastrado lá no parâmetro da contabilidade. Então, é o que eu dou mais importância para o parâmetro ainda, né? Quando, Aham.
quando ele entra, ele pega aqui, e quando ele sai do estoque também ele pega aqui. E aí? É isso que eu falei. Então, a gente tá vendo o tamanho da importância dele para as notas. Tá? Então, com isso, feito, esse lote é mensal, tá? Esse aqui é um que só faz mensal, tá, Nayana? Aí chega no final do mês, vamos dizer que se fosse o 8, né? Ah, como é que seria? Botão direito, cria lote, clique em ver e 31/8, diz assim, né? Último dia do mês, eu boto sempre e pronto. Por causa do filtro aqui. Então, chegaria botão direito, gerar lote, ele traria a informação aqui do que foi consumido no estoque. Entendeu? Tá difícil, tá fácil? Fácil não tá, não. Tô confusa já, mas tô entendendo. Tô confusa, mas tô entendendo. É, entendo o seguinte, né? É que eu falei, né? A gente tem São um muitos primeiro ponto que seria cadastrar as regras, Tem entendeu? que E o segundo, parametrizar tudo ainda. e segundo ponto seria gerar o lote, né? O lote, porque a informação, depois que a gente cria, a gente gera os lotes, né? Gerar lote, entendeu? E o terceiro seria, sim, né? Contabilidade mesmo, porque aqui, ô, Nayana, a gente ainda não chegou, entre aspas, na contabilidade, tá? Depois daqui, do lote gerado, a gente dá um botão direito e integrar o lote na contabilidade. É aí que ele vai para a contabilidade. Mas aqui, na geração do lote, é a ponte entre o que o pessoal fez na parte lá, né? Assistencial, financeiro, tudo, e depois que a gente manda para a contabilidade, aí sim. Mas aqui é a ponte entre a contabilidade e o que o pessoal fez lá atrás. Entendeu? Entendi. É, entendi mais ou menos. Eu tenho que Vamos fazer lá. isso. Vamos lá. Fala, pode Eu tenho que falar. fazer isso agora, antes deles lançarem lá na parte da nota fiscal, ou eles lançam Isso. e depois eu. Não, não, antes. Esse aqui é exclusivamente antes. Ah, Rafael, você tá me dando trabalho pra caramba, hein? Ué, engole o choro, vamos engolir o choro. O Vai ter que sistema de vocês fazer. era para nos ajudar, Rafael. Mas, mas aí, aí o que que acontece? Aqui Quando- criou, mas é que eu falo, essa estrutura aqui de criar, ela não é difícil. Difícil é vocês criarem os cadastros de materiais. Isso que é difícil. Porque aqui, vamos dizer, né? Ah, eu quero fazer uma regra para serviços médicos. Vou dar um exemplo, tá? Serviços médicos. Eu vou chegar no meu plano de contas, né? Deixa eu ver se tem, né? Se tem médico, se tem nada. Eu não sei como é que vai ser, tá? Mas só tem manutenção, não tem nem serviço médico a conta aqui, né? Cadê o plano de conta, né? Cadê? Eu Hum, pedi Jonas, até agora ele não me passou. Deixa eu solicitar o contador. desde- Então, vamos entender que seria essa manutenção aqui. Vamos usar como manutenção de equipamento, tá? Então, a gente vai chegar aqui, né? No cadastro de materiais, vamos ver, né? Aí, serviços médicos. Vamos dizer que a gente está criando aqui por classe, tá? Só para a gente. Vamos entender que serviço médico. Tem a classe 130, tá? Aí vamos adicionar. Pode ver como é que é tranquilo. Ah, é a classe, né? 130. O que que acontece com o serviço, tá? O serviço tem estoque? Não, né? O serviço ele já é despesa passar direta, porque ele já não vai para o estoque. Eu não consigo pedir esse serviço para o nosso estoque, né? Então ele vai para a despesa passagem direta. Então, qual conta que eu coloco aqui, né? Vamos dizer, médico. A médico existe. Médico, tá vendo?
Então, o que que acontece? Quando a classe tiver a classe de material 130, algum material do 130, tá? Ele vai trazer essa conta aqui. Então, vamos lá. Vou te mostrar aqui, ó. Serviço Vai tem que ser ter algum sempre material classe, também. como que tá? Tá Classe vazio. material? Oi? Espera você voltar lá onde você tá. Tem nada aqui. Não tem nada de serviço médico. Tem que criar ainda serviço médico. Meu Deus. Meu pai. Tá bravo, né? Tá bravo. Calma aí. Aí, ó. Deixa eu duplicar. Um monte de coisa para fazer ainda. Um monte de coisa para fazer. Manutenção eu sei que tem. De material. Dupliquei. Esse serviços médicos, né? Aí vou aqui. 130, né? Opa, não. Material de estoque. Não. Material de estoque. É isso daí que eu tava falando. Sempre vai ser esse negócio de material estoque. Até sendo serviço. 745. 745. A classe é 130. Essa aqui, vou botar. Vou copiar aqui igual. Serviços médicos. Serviço médico. 145, 745, meu serviço. Tá. Não mudou ali, não. Só vai mudar quando eu salvar? Continuou manutenção de ar-condicionado. Quando mudar, ele vai. Treinamento. Treinamento. Aqui. Entendeu? Ele muda. Depois que a gente fecha, ele muda, tá? Então, vamos lá, né? Vamos voltar para o parâmetro da contabilidade, tá? Serviços médicos, né? Vamos lá, deixa eu voltar aqui para o Timbola. Estrutura, né? Então, o que que acontece? Vamos pensar comigo. Se eu fizer uma regra por grupo de material no parâmetro da contabilidade, ele vai dar certo para o que você quer, para suas contas contábeis? Se você fizer uma regra, Aqui, para serviços externos. Ele vai atender a conta contábil que você precisa ou não? exatamente, esse grupo vai ficar muito. Não pode, né? Exatamente, não pode, porque aluguel é uma coisa, assinatura é outra, benefício é outra, curso é outra, entendeu? Então, aí eu tenho que fazer o quê? Esse aqui eu não posso, eu tenho que pular por subgrupo. Ah, aluguel. Aluguel. Aí você já viu que não vai dar, né? Porque eu tenho o quê? Aluguel de equipamento, eu tenho aluguel de máquina, eu tenho aluguel de móveis. Então, se eu for concentrar aluguel, vai dar certo nas contas contábeis? Também não, porque eu tenho mais contas contábeis e a classe Tem que aqui ser mais específico. Exatamente. Então, vai para o outro lado. Aí esse aqui é o último, tá? Esse aqui é o último. Por quê? Aí vai me perguntar, por que, Rafael, isso aí é o último? Porque, Nayana, se você fizer uma regra por material, aí tu vai ter que fazer regra para todos os materiais, um por um. Não é válido, tá? Não é válido. Então é melhor você criar uma classe e dividir por classe. Então, esse aqui, no meu ponto de vista, é o último da regra. Então, se não dá aqui, vai ter que ser pela classe. Aí aqui já tem, foi até que eu mostrei aqui, né? Foi até que eu mostrei, tá vendo? Ó, eu já dividi, né? Equipamento hospitalar, equipamento não hospitalares, imóveis, tá vendo?
máquinas e equipamentos. Então, aqui, você já vê que eu já consigo dividir. Eu consigo fazer, porque se eu chegar lá na empresa, opa, isso aqui é equipamento hospitalar. Esse aqui vai ser. Ó, deixa eu ver o aluguel aqui, né? Ó, eu tirei. Tá vendo? Então, eu tenho aluguel de imóvel, máquinas e equipamento, aluguel de sala, tá vendo? Aluguel de sala, Cliged. Então, eu tenho mais coisas aqui. Aqui tá máquinas e equipamentos, né? Aqui tá praticamente os dois ali que eu tinha colocado, né? Porque tem alguns locais que dividem entre equipamentos hospitalares e não hospitalares. Mas aí aqui faria de uma coisa só, tá? Então, pronto. Então, aluguel de imóveis, aí beleza. Aí eu crio lá uma classe aluguel de imóvel. Aí eu crio uma classe aluguel de, dizer assim, né? Ah, se eu quiser separar aluguel de sala, né? Você colocaria aí tá assim, aluguel de sala. Os materiais seriam o quê? Sala um, sala 2, sala de endoscopia, sala de colonoscopia, entendeu? Aluguel de sala que vocês têm aí exatamente naquele JED para poder separar. Aí voltando aqui os serviços, eu falei serviços médicos, né? Eu criei uma classe de serviços médicos e dentro dessa classe de serviços médicos agora eu tenho um material de serviços médicos. Também, né? Mesmo nome, mas não faz diferença. O que que acontece nos parâmetros da contabilidade? Eu disse que quando a classe for 130, eu quero uma conta 429. Deixa eu só terminar a regra. Vou botar a vigência aqui. Janeiro de 25 e 31. Beleza. Beleza. Criei a regra. Esse aqui seria, entre aspas, o serviço da Nayana. Eu estou dizendo que quando o serviço médico, a classe, eu quero que venha aqui. Aí a gente chega aqui na nota fiscal. Aí vamos dizer que, ia falar Maurício, coitado, mas já foi, né? Serviços médicos, né? Ia falar Maurício mesmo. Quando eu colocar serviços médicos, certo? É porque você já estava vendo. E dizer que ele é direto, ele vai para a conta médicos externos, tá vendo? Foi a regra que a gente criou lá. Agora, quando eu colocar o estoque, o que que vai acontecer, né? Ele não tem conta contábil. Por que que ele não tem conta contábil? Porque aqui, no parâmetro da contabilidade, a gente não colocou conta estoque, tá? Então, o que que aconteceu? Ele está respeitando a nossa regra que a gente criou. Aqui seria direto mesmo e ele pegou médicos externos. Conta contábil, no caso. Então, para o seu cenário, para a Nayana de cadastro, o que que ela precisa fazer? Precisamos terminar o cadastro de materiais para você em si colocar regra no parâmetro da contabilidade. Entendeu? Tá. Aí eu faço o parâmetro, depois eu tenho que voltar na nota fiscal, não, né? Quando a pessoa for lançar a nota fiscal, já está o parâmetro lá, tá parametrizado. Exatamente. Exatamente. Você só tem que colocar regra aqui. Para quando o pessoal lançar a nota, acontecer o quê? Ele pegar a sua regra. Entendeu? Então é isso que você precisa. Precisa exatamente criar a regra no parâmetro da contabilidade. Mas para criar o parâmetro da contabilidade, eu preciso dos cadastros materiais. Pronto. Entendeu como é que funciona? Tudo isso para quando você gerar, ele já ter a continha contábil aqui certinho. Tá? Preciso Só para isso. de uma pausa, Rafael. Oi? Preciso de uma pausa para ir ao banheiro e pegar um café. Você me Vai lá, dá vai 10 lá. minutos? Vai lá. Vai lá. Tô ficando tonta já, Rafael, de fome. Cara. Assim, E fazer um xixi nas calças já. eu falei para você vai ser um pouquinho mais complicado, mas tamo aí. Vai lá. Vai ser mais complicado o quê? Me dar uma pausa? Não, assim, vai te dar muita dor de cabeça. Poxa, vocês estão jogando o serviço todo pra cima de mim. Vocês não.